boa tarde. Meu nome é Joséilson Paixão, eu sou estudante do curso de Filosofia, modalidade EAD, pela Universidade Federal do Piauí, UFPI, Polo Juazeiro, Bahia. Esse vídeo está no contexto, né, do Colheres de Chá Filosófica, que é um projeto aqui do nosso curso, trazido pelo nosso professor tutor, Gabriel Cafuri. E eu queria com vocês refletir um pouco sobre um texto que se tornou clássico na história da filosofia, é o chamado Argumento Ontológico de Santo Anselmo. Quem foi Santo Anselmo? Um filósofo medieval da escolástica que viveu entre os anos de 1033 e 1109. Escreveu alguns livros, né, citarei dois dos mais importantes: o Monológio, onde fala sobre a existência de Deus de modo a posteriori, ou seja, ele diz que é possível falar da existência de Deus a partir daquilo que o homem observa, a partir daquilo que a realidade apresenta, né? Ou seja, a partir de sua criação. E o outro é o Pós-Lógio, onde se encontra esse texto clássico. E o que é que diz esse texto, né? O princípio do qual ele parte para falar disso, falar da existência de Deus, é, é o seguinte: Deus é o ser do qual não é possível pensar nada maior. Deus é o ser do qual não é possível pensar nada maior. E de fato, quando pensamos Deus, nós pensamos Deus com os seus atributos, ou seja, o Deus que com D maiúsculo, que carrega consigo alguns atributos, né, que é próprios dele: onisciência, onipresença, grandeza, etc. E de fato, quando perguntamos a alguém o que temos em mente, quando perguntamos, o Deus que temos em mente é esse, e quando alguém responde tendo esse Deus em mente, ou seja, um Deus com certos atributos. E ainda que alguns o neguem, né, como é o caso de alguém cuja posição é uma posição ateia diante de Deus, o ser que ele nega é esse Deus, com essas características, com esses atributos: grandeza, onipotência, onipresença, né? Então, daí, Anselmo dirá que, a princípio, Deus está na mente de todos os homens. Todo homem que concebe Deus nesses termos, de um Deus grandioso, poderoso, etc. Bom, mas como partir desse princípio para provar a existência de Deus na realidade, que é exatamente a grande questão, né? É provar a existência de Deus. Quando se fala em provar sua existência, não está falando na ideia que cada homem tem de Deus em sua própria mente, mas Deus presente na realidade. Como é que isso acontece? Um raciocínio mais ou menos simples. Se Deus existisse apenas na mente, ele não seria um Deus do qual não se pode pensar nada maior, uma vez que há uma possibilidade de ele não existir, né, na realidade. Então, existir na realidade e na mente, digamos, seria mais importante, seria maior do que está apenas na mente. Portanto, Deus existe, uma vez que nós o concebemos como Deus que não é um ser, né? Deus como ser do qual não é possível pensar nada maior. Portanto, aí está um raciocínio simples, né? Ou seja, ele parte primeiro do fato de que Deus existe em todas as mentes, pelo raciocínio que coloquei. Segundo, ele diz que para que esse Deus, para que o princípio do qual não é possível pensar um Deus
maior, para que ele seja levado a efeito, ele precisa existir na realidade. E de fato, como é que ele prova isso? Dizendo que se ele existisse apenas na mente, não existiria, e não existisse na realidade, não seria então esse ser que nós pensamos que ele é, um Deus do qual não é possível pensar nada maior. Logo, ele existe também na realidade. É claro que esse texto, ele foi, né, na história da filosofia, ele foi refutado, ele foi admitido, né, como como premissa principal para a construção ou reconstrução de novas perspectivas filosóficas, como é o caso de René Descartes, que retoma o argumento ontológico e o coloca sobre novas bases, enfim. Outros, como Kant, procura refutá-lo, dizendo que da ideia de que Deus existe na mente, não se pode deduzir que ele existe na realidade. E é um fato tão polêmico que um próprio contemporâneo de Santo Anselmo, e discípulo seu, procurou refutar, dizendo que justamente dessa passagem, ou seja, do fato de que Deus existe na mente, não se pode concluir a sua existência na realidade. Porém, ele deu o argumento que para Anselmo foi insuficiente. Ele deu um exemplo de uma ilha, né? Se nós pensarmos uma ilha perfeita, portanto, uma ilha perfeita seria uma ilha que tem tudo aquilo que uma ilha deve ter: belezas naturais, recursos, etc. Porém, Anselmo diz que esse argumento não é esse exemplo, melhor dizendo, não é um bom exemplo, né? Pelo fato de que não existe apenas uma ilha. Nós podemos pensar variadas ilhas, inclusive mais de uma ilha perfeita. Inclusive, nós podemos construir uma ilha perfeita. Então, não se pode comparar ilha ou qualquer outro indivíduo ou qualquer outra coisa, comparar com a noção, a ideia que nós temos de Deus. Né? Só Deus vem acompanhado desses atributos, né? De onipotência, onipresença, a beleza. E então, dessa forma, esse argumento, ora contestado, ora aceito por alguns, mas o fato é que até hoje ele ainda tem seu lugar na história da filosofia. É um texto muito importante, é bom a gente ler, né, ler não só, eu citei aqui somente a frase, que é, digamos, o princípio basilar, onde Anselmo constrói, onde ele tenta provar a existência de Deus. Né? Então é um texto importante. É importante que nós leiamos também todo o texto, mas não só essa parte. Eu espero ter contribuído. Obrigado.